Hoje, eu, Rafaela Bonelli Campestrini, irei apresentar, junto com meus colegas Jorge Leone, Gustavo Cevaldi e Marília Crescêncio, uma aula sobre instrumentação mecanizada na endodontia. Vamos começar falando um pouquinho sobre o tratamento endodôntico em si. Ele tem como objetivos principais a resolução de quadros de inflamação pulpar ou periapical. Para que esses objetivos sejam alcançados, o espaço ocupado pelo tecido pulpar sofrerá intervenção profissional. Para que o tratamento endodôntico seja adequadamente executado, é imprescindível o conhecimento tridimensional da anatomia dental, incluindo o número de raízes, número de canais, localização dos mesmos, o formato da cavidade pulpar, além das possíveis curvaturas e singularidades anatômicas que podem ser encontradas nos diferentes casos a serem tratados. E é claro que a morfologia dentária apresenta características variáveis, revelando que a configuração dos canais não é apenas um espaço tubular único, e sim um complexo sistema apresentando canais acessórios, canais secundários, canais laterais e também comunicações. Torna-se importante para o profissional uma visualização espacial do sistema de canais radiculares, incluindo as variações observadas entre os grupos dentários, entre as raízes de um mesmo dente e também entre os canais existentes em uma mesma raiz. Acrescenta-se a isso a localização do dente em relação ao arco dental. Deve-se ter em mente ainda que, além dos aspectos anatômicos, condições patológicas podem alterar a anatomia da cavidade pulpar e seus arredores de maneira significativa. A modelagem e a limpeza do sistema de canais radiculares devem idealmente alcançar toda a cavidade pulpar, e conhecer essas possíveis alterações será imprescindível para o sucesso da terapia endodôntica. E só depois de uma boa anamnese, radiografias tiradas e um diagnóstico, podemos começar o tratamento endodôntico ou mais conhecido tratamento de canal. Começamos com a cirurgia de acesso, determinamos o ponto de eleição, faremos a confecção da pré-cavidade, direção de trepanação, remoção do teto, forma de conveniência e o preparo da entrada dos canais. O instrumento endodôntico é a ferramenta empregada como agente mecânico na fase de preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. O conhecimento das características físicas e do comportamento dos instrumentos é essencial à prática da endodontia, especialmente pois a qualidade do preparo resultará diretamente da forma com que os instrumentos foram empregados. Os instrumentos endodônticos são atualmente fabricados em ligas de aço inoxidável ou níquel-titânio. Os instrumentos manuais possuem em sua extremidade um cabo que serve de empunhadura para os dedos do operador. As limas endodônticas são instrumentos com arestas cortantes ao longo do seu corpo. São projetadas para o uso em movimento de limagem ou movimento de alargamento com giro contínuo ou parcial. Estes instrumentos endodônticos manuais, em sua maioria, são fabricados obedecendo normas com base em especificações. Entretanto, alguns fabricantes têm desenvolvido instrumentos com características específicas, como o diâmetro da ponta, conicidade, comprimento da parte ativa e desenho da haste helicoidal. Para se conseguir uma perfeita obturação dos canais radiculares durante o tratamento endodôntico, devem ser considerados alguns objetivos fundamentais da instrumentação, tais como eliminar o tecido pulpar residual, regularizar as paredes do canal, ampliar e dar forma ideal ao canal, confeccionar o batente apical e auxiliar a desinfecção. Nos casos das necropulpectomias, é fundamental a neutralização e remoção de todo o conteúdo necrótico e tóxico do sistema de canais radiculares, seguido de seu selamento por meio da obturação, a fim de ocupar todo o espaço vazio, impedindo assim nova invasão e colonização bacteriana, além de impossibilitar que bactérias remanescentes possam atingir os tecidos periapicais. Porém, o tratamento endodôntico apresenta índices também de insucesso, aproximadamente 15%, com dependência da condição pulpar. A presença da infecção intrarradicular é a principal etiologia do insucesso do tratamento endodôntico.
Também a associação de obturação e restauração inadequadas, inadequada instrumentação, intercorrência ocorrida durante o tratamento, presença de biofilme bacteriano acarretam em um insucesso endodôntico. Instrumentação mecanizada e suas evoluções, vantagens e diferenças. Cronologia. Bem, o primeiro instrumento mecanizado foi o Gates Glidden, que foi inventado em 1885, surgindo assim outros instrumentos mecanizados de baixa velocidade, para evitar fraturas. Já em 1889 foi criada a primeira peça de mão. O, o inventor se chama William, William Rollins. Ele usava limas de aço especial de baixa velocidade, aproximadamente 100 RPM. Já em 1892, houve a expansão do design. Os autores utilizaram limas com uma seção transversal quadrada na peça de mão. E em 1928, na Áustria, houve a invenção do contraângulo. Era uma peça de mão com o nome cursor. Essa inovação combinou a rotação com movimentos verticais. Essa mesma empresa que criou esse cursor também introduziu no mercado europeu a peça de mão chamada Racer, com a cinemática vertical. E em 1964, os franceses começaram a vender a Giromatic. Ela veio com alças adaptadas e com um redutor oscilatório de 90 graus. E nesse mesmo período também os alemães produziram a Indolift, que é uma peça de mão também com 90 graus de oscilação, com movimentos verticais. Mas a principal evolução no desenvolvimento das peças foi em 1984, com a invenção do Canal Finder System, chamado também de CFS. Ela é uma peça parcialmente flexível e tinha oscilação de 90 graus de forma vertical. O objetivo desse projeto era tentar tornar a anatomia do canal radicular do tamanho do diâmetro do canal, sendo o fator determinante que influencia a cinemática aplicada ao instrumento. Depois disso, nos últimos 30 anos, várias peças endodônticas de mão são oscilantes. Como é possível ver nesse slide, essa imagem é uma imagem do primeiro instrumento mecanizado, que foi o Gates Glidden. Em 1992 já existia um vasto número de sistemas endodônticos no mercado, mas o maior avanço dessa época foi o surgimento do níquel de titânio. Ele apresentava diversas vantagens, com novos designs nos seus arquivos, afunilamento, uma boa elasticidade, flexibilidade, que permitia a rotação contínua. Hoje existem mais de 40 diferentes sistemas usando o NIT, né, que é o níquel de titânio. São especialmente rotatórios com variedades de designs de ponta, secção e ângulos helicoidais e protocolos de uso, sempre visando alternativas para um sistema satisfatório para atender os critérios necessários para limpeza, biomecânica e modelagem do canal radicular. Em 2008, foi reportado pela primeira vez na literatura o uso de limas com NIT Pro Taper. Foi motivada por essa modalidade que utilizava instrumentais pré-existentes. O NIT foi utilizado pela primeira vez na odontologia em 1971 e, pelo incrível que pareça, não foi focado na endodontia, em sua introdução, mas sim foi introduzida para fins ortodônticos. A introdução das ligas de níquel e titânio foi de grande avanço na odontologia, principalmente na endodontia.
Ela proporcionou maior flexibilidade dos instrumentos, corte no sentido horário e anti-horário, menor desvio do trajeto original dos canais radiculares e memória elástica. E ela foi o maior avanço no mercado endodôntico. Como foi dito, existem mais de 40 sistemas diferentes usando o NIT, especialmente rotatórios com variedades de design de ponta, secção, helicoidais, conicidade e protocolos de uso. É, Essas ligas vêm facilitando a instrumentação de canais curvos com técnicas rotatórias, melhorando a qualidade do resultado e reduzindo o tempo de trabalho e esforço do operador em comparação com as técnicas manuais. É, Ele tem também a melhor biocompatibilidade por causa do revestimento com óxido de zinco. Mas devido às variações anatômicas dos canais radiculares, a fratura dos instrumentos ainda é preocupante. E assim, ao longo dos anos, o mercado vem trazendo diversas melhorias, modificações e expansão do sistema, sempre visando a melhoria dos instrumentos de forma segura e eficaz. Bem, mesmo após diversos anos de evolução e estudo, ainda tem algumas dúvidas sobre a diferença entre a instrumentação mecanizada e manual. Essas são: qual a diferença de eficiência entre a instrumentação mecanizada e manual, e se é preciso mais estudos sobre o assunto. Então, um dos artigos utilizados para esse trabalho conclui que, em relação às modificações da anatomia do sistema do canal, a frequência foi superior quando o tratamento foi realizado com instrumentação manual, sendo que a instrumentação mecanizada respeitou mais a anatomia natural do canal. Quando se refere à análise da ocorrência de uma conicidade adequada, não houve associação estatisticamente significativa, porém houve registro de maior frequência nos tratamentos realizados com instrumentação mecanizada. Por último, ao parâmetro analisado de qualidade da obturação, onde existe uma associação estatisticamente significativa entre a qualidade da obturação e técnica de instrumentação utilizada no tratamento realizado. Na instrumentação mecanizada, foi observada uma melhor qualidade de obturação, sendo que dentro dos registros de casos subobturados a ocorrência de instrumentação mecanizada é maior, e nos casos de sobreobturados é mais comum entre a instrumentação manual. É necessário ter mais estudos sobre para auxiliar o cirurgião dentista qual técnica ele deve utilizar na realização de tratamentos e saber o que esperar. Já em outro artigo, os autores do mesmo apontam que sistemas rotativos GT Series X e Twisted File vieram com um processo inovador para canais mais curvos, modelando eles e os deixando mais acessíveis para tratamento. Alguns sistemas rotativos, como a ProTaper Universal, produzidos de forma tradicional, mostram, através desses estudos, que os instrumentos de NIT, o níquel de titânio, são de maior sucesso do que a K-Flexofile. Constando nos estudos que um dos métodos foram usar 140 primeiros molares permanentes na maxila, que tinham entre 30 e 40 graus de ângulo de curvatura e o raio de 4 a 9 milímetros. Preparados com sistemas rotativos MTWO e ProTaper Universal e K-Flexofile de aço inoxidável, verificou-se que os instrumentos de NIT causaram uma menor alteração em comparação com a K-Flexofile. Já dentre os sistemas rotativos de NIT não houve diferença significativa. Para a comparação dos sistemas de NIT rotatórios e aço inoxidável foram feitos estudos clínicos. Foi avaliado o efeito do aço inoxidável rotatório e os de NIT. Realizaram 132 tratamentos de canal, sendo 42 incisivos, 17 caninos, 41 pré-molares e 32 molares, sendo no total 84 pacientes. Dentre esses dentes, foram encontrados 20 pulpites por razões protéticas, 32 com polpa necrótica e lesões periapicais, 11 dentes não sensíveis, 5 tratamentos com lesão periapical e 5 retratamentos sem lesão periapical.
Esses pacientes foram acompanhados por 30 meses e nesse período foi avaliada a saúde periapical com radiografias, obtendo assim bons resultados para moldar o canal com níquel de titânio. A instrumentação do canal radicular foi realizada usando as limas de aço inoxidável de acordo com a técnica Step Back ou Niche Profile rotatória. A técnica não randomizada. A taxa de retorno dos pacientes foi de 79%, que são 66 entre esses 84. Dentre eles, 24 foram modelados e ampliados com nicho rotatório e 58 dentes com instrumentos manuais, mas foi confirmado que no final do tratamento não houve diferença significativa. Instrumentação mecanizada. Em 1892, Outramare fez a primeira referência à instrumentação rotatória, através do uso de limas que poderiam ser ligadas às peças de mão mecanizadas. Mas só em 1974 é que os instrumentos endodônticos passaram a seguir as especificações padronizadas. Em 1899, Ronlins criou a primeira peça de mão mecanizada para a utilização dessas limas e até os dias de hoje a sua evolução tem sido constante. Inicialmente, as limas eram inseridas na peça de mão e faziam movimentos de rotação de 360 graus, sendo que a velocidade de rotação eram em 100 rotações por minuto, numa tentativa de prevenir a sua fratura. Nos dias de hoje, existem inúmeros sistemas de instrumentação mecanizada. Todos eles são constituídos por limas de níquel-titânio, que são acopladas em contraângulos com desmultiplicação ligados a motores próprios. Esses motores permitem utilizar as limas em movimentos rotatórios ou reciprocantes com variados binários. Instrumentação mecanizada ProTaper é um sistema de limas em níquel-titânio que faz parte da segunda geração de limas mecanizadas introduzidas ao mercado. A distinção desses instrumentos é que possuem arestas de cortes ativas e que requer uma menor quantidade de instrumentos para a preparação total de um canal. Elas utilizam uma conicidade múltipla e progressiva. Seu designer proporciona uma conicidade progressiva limitada à ação de corte e uma região específica do canal, oferecendo uma sequência mais curta de limas durante a realização dos tratamentos. O sistema ProTaper universal é constituído por 8 limas, estando disponível nos comprimentos de 21, 25 e 31 mm e com uma parte ativa de 16 mm. O sistema é constituído pelas limas Chapin, criada para trabalhar o terço coronal e médio, e as limas Finishing, que servem para preparar o terço apical. As Chapin são mais flexíveis na sua porção apical, apresentando uma conicidade aumentada em D16. A lima S1 tem uma haste de fixação com um anel roxo e serve para o alargamento do terço mais coronal do canal radicular. Já a lima S2 tem uma haste de fixação com um anel branco e serve para a preparação do terço médio do canal, facilitando o acesso ao terço apical para os instrumentos de acabamento. A lima SX é usada opcionalmente. As limas Finishing são utilizadas para instrumentar e expandir o terço apical. Nos 3 mm apicais tem conicidade constante, que decresce até o D16. Essas limas também possuem cores específicas dos anéis das hastes, que identificam as limas e correspondem às dimensões da ponta de acordo com as normas. As limas Finishing são utilizadas para instrumentar, expandir e modelar o terço apical, e nos 3 mm apicais tem conicidade constante, que decresce até o D16. Essas limas também possuem cores específicas dos anéis das hastes,
que identificam as limas e correspondem às dimensões da ponta de acordo com as normas. O instrumento F1, que corresponde à lima K20 em ponta, tem uma haste de fixação com um anel de cor amarela e uma conicidade de 7%. O instrumento F2, que corresponde a uma lima K25, tem uma haste de fixação com anel vermelho e uma conexidade de 8%. O instrumento F3, que corresponde à lima K30, tem um anel de cor azul e uma conicidade de 9%. O instrumento F4 é caracterizado pela presença de 2 anéis pretos e uma conicidade de 6%. O instrumento F5 é caracterizado por ter 2 anéis amarelos e uma conexidade de 5%. E ainda existe uma diferença entre o sistema ProTaper Gold e ProTaper. É o tratamento térmico que a liga metálica é submetida. Este tratamento térmico consiste em elevar a temperatura da liga e em seguida diminuí-la em condições controladas, tendo um resultado de aumento da flexibilidade e da resistência à fadiga cíclica. Endodontia e odontopediatria. A preservação dos dentes tecidos é muito importante para manter os espaços dos dentes permanentes que vão erupcionar futuramente. A perda precoce pode acarretar problemas de mastigação, fala, atraso na erupção, má oclusão nos dentes permanentes e os dentes tecidos contribuem também para a estética facial. Devido a essas preocupações, a terapia pulpar tem tomado cada vez mais espaço na odontopediatria. A endodontia na odontopediatria tem como objetivo preservar a integridade e a saúde dos tecidos envolvidos pelo dente tecido. Esse procedimento é considerado mais radical e é realizado quando o dente tecido apresenta lesões de cárie extensas ou quando sofrem traumatismos. Antes de fazer o tratamento endodôntico, devemos iniciar fazendo uma boa anamnese, seguida de um bom exame clínico acompanhado do exame radiográfico. Os dentes tecidos têm maior chance de exposição pulpar, se comparados com os dentes permanentes, por terem uma menor espessura tanto do esmalte como da dentina. Para uma endodontia correta, devemos ter conhecimento da anatomia dos canais radiculares, pois estes apresentam variações anatômicas, podendo ser mais complexas ou mais simples. O tratamento endodôntico remove os tecidos pulpares, porém, devido à complexidade anatômica dos dentes tecidos, não é possível fazer a remoção total. Isso ocorre pela presença de canais acessórios, canais laterais e ramificações dos dentes tecidos. Assim, para aumentar a chance de sucesso no tratamento endodôntico, são utilizados materiais com características antimicrobianas na obturação dos canais radiculares. A parte mais importante para o sucesso no tratamento endodôntico é a instrumentação, por ter o papel de eliminar os micro-organismos presentes no canal. É importante destacar que a instrumentação mecanizada em dentes descidos se difere dos dentes permanentes devido à sua morfologia. As raízes dos molares descidos são mais robustas e severamente curvadas, aumentando assim o risco de perfurações e deve ser levado em consideração a dificuldade no manejo e isolamento dos pacientes pediátricos. Instrumentos rotatórios. No tratamento endodôntico em dentes tecidos, pode ser utilizados localizadores apicais para fazer odontometria, evitando assim a necessidade de radiografia com as limas. Os localizadores diminuem o tempo clínico, têm mais precisão no comprimento dos canais, aumentam o conforto para o paciente e não existe a necessidade da cooperação comportamental como na radiografia. As limas QDOS são um sistema desenvolvido para a utilização em dentes tecidos, tendo 3 limas rotativas com comprimento total de 16 mm e o seu comprimento de trabalho de 12 mm. E elas também têm uma conicidade gradual. Elas têm a vantagem de proporcionar uma limpeza eficiente no canal radicular, sem remover o excesso nas paredes mais finas. O presente sistema rotativo utiliza um cone progressivamente crescente, e devido à sua maior flexibilidade, tem uma melhor adaptação durante a instrumentação das curvas, podendo ser o motivo de uma melhor qualidade de obturação com as limas rotativas com conicidade progressiva, em comparação com as limas manuais com conicidade fixa. A instrumentação mecanizada mostrou-se mais eficaz durante a obturação. Ela apresenta uma melhor preparação dos canais radiculares, resultando em melhor acesso ao ápice. Os instrumentos rotatórios oferecem várias vantagens sobre o instrumento tradicional. São mais flexíveis, têm maior poder de corte, fornecem melhor manutenção da forma original do canal,
reduzem consideravelmente a tendência de desvios e reduzem o tempo operatório. Por outro lado, elas têm a desvantagem de ter o seu custo muito alto e uma preocupação devido à risólise do dente descido ser muito próximo ao germe permanente.